Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora da FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniors. Hoje iniciaremos uma live café especial, a Live Café do Bem, conversando com o GRAAC. Esta é uma live beneficente em prol dessa instituição. Nós disponibilizamos também o e-mail live@fbde para quem quiser fazer algum comentário ou sugestão, e nós vamos disponibilizar também o QR Code para quem quiser participar doando em prol desta causa. Nossa convidada para a live de hoje é a Tami Allersdorfer. Seja bem-vinda, Tami. A Tami é graduada em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças, pós-graduada em Comunicação para o Mercado e atua na área de captação de recursos no terceiro setor desde 1996. Hoje, atualmente, ela é superintendente de desenvolvimento institucional do GRAAC e é com ela que a gente vai conversar nessa live, né? Seja bem-vinda, Tami. Nós estamos presenciando um momento que apresenta uma reflexão, né, sobre o propósito da nossa vida, não só como profissionais, mas junto aos nossos familiares, perante a sociedade, e mais ainda em relação ao mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos, né? Todo movimento de crise, ele traz uma reflexão a respeito disso. E é importante também avaliar o quanto o setor privado tem um papel preponderante no auxílio e também no alinhamento cultural, que não só pode, mas como deve incentivar a atuação em diversos setores, né, em diversos segmentos, na verdade, do terceiro setor. Então, a gente convidou vocês para que vocês compartilhem essa história de sucesso, para que a gente possa, de alguma forma, continuar participando também da causa de vocês. Abre seu microfone, por favor, Tami, e conta para a gente o que é o GRAAC. Bom dia, Grace, bom dia a todos que estão assistindo a gente, né, nessa manhã, e a gente fica muito honrado de poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu queria agradecer à FDBE, a vocês, a todos que convidaram a gente, que estão fazendo essa possibilidade da gente compartilhar o que a gente faz. Para a gente é muito orgulho, e obrigada por ser nosso parceiro, vocês serem nossos parceiros já há tantos anos, e ajudar a gente ainda dando mais essa possibilidade da gente conversar com esse grupo para poder contar um pouquinho do que a gente faz, como que a gente cresceu, como as pessoas podem ajudar, e como você mesmo disse, dentro desse momento que a gente está vivendo, como que a gente traz a nossa experiência para contar para todo mundo, como todo mundo pode fazer um pouquinho e fazer parte mais para um mundo melhor para as próximas gerações. Então, respondendo a sua pergunta já, o GRAAC é um hospital, né, a gente vai completar 30 anos o ano que vem, a gente é um hospital novo, e o GRAAC sempre teve a missão e o propósito de curar crianças e adolescentes com câncer. Então, desde quando ele foi fundado lá atrás, toda a nossa essência, todo o nosso trabalho, todo o nosso envolvimento, tudo que a gente sempre fez, foi voltado para oferecer todas as chances de cura para crianças e adolescentes com câncer. Ao longo da nossa trajetória, a gente começou pequeno, né, com uma casa que a gente dava apoio aos pacientes que estavam em tratamento no Hospital São Paulo, na ocasião, e aí a gente, com a ajuda de muitas empresas e muitas pessoas, a gente foi construindo e crescendo, e a gente construiu o nosso próprio hospital. A gente passou a ter, hoje, um complexo hospitalar de mais de 8.200 metros quadrados, onde a gente faz, desde o diagnóstico do câncer até o pós-tratamento, que a gente diz. O pós-tratamento envolve o acompanhamento desse paciente para saber se esse câncer não vai recidivar, não vai voltar, e também conhecer como que ele pode fazer para ter ações e como ele pode também ter a vida dele normal, com menor efeito tardio que a doença possa causar. Então, tem um slide que eu trouxe para vocês que resume bem o propósito do GRAAC, Grace. Eu vou pedir para você colocar aquele slide que a gente fala sobre a sobrevida do câncer. Então, é um slide que a gente traz
e que a gente fala sobre qual que é o papel real do GRAAC como instituição na realidade brasileira. Então, Perfeito. Essa sobrevida, ela reflete bem o que é a realidade no mundo hoje das crianças com câncer, né? Então, Perfeito. a gente uma faixa etária de 0 a 18, em países mais desenvolvidos, a gente tem a maior chance de cura, né? E em países que a gente chama que são países em desenvolvimento, ou países que são de baixa renda, a gente ainda tem 80% dessa população com uma taxa média que não chega a 30% de chance de cura. Perfeito. E consegue atingir chances de 70%. Né? Então, esse é um gráfico que foi desenvolvido no Congresso, né? A sobrevida, que a gente diz, é a chance o quanto tempo esse paciente sobrevive desde o momento que ele foi diagnosticado, e como que essa curva se tem, né? E ela se mantém. Então, aqui a gente consegue ver bem qual é o papel do GRAAC em relação ao que a gente se propõe a fazer. O nosso papel é tentar diminuir no nosso país esse gap entre a taxa média de cura, que hoje no nosso país é maior do que 20%, 25%. Se a gente falar em taxa média de cura no nosso país, a gente está falando entre 40% e 50%. Infelizmente, ainda é muito baixa em relação a países desenvolvidos, mas a gente trabalha e a gente acredita que com estrutura, com investimento, com tudo, a gente consiga fazer com que a gente chegue num alto índice de cura das crianças que chegam até o GRAAC. Entendi, Tami, ou seja, é gritante a diferença do resultado que o GRAAC ele pode promover no futuro dessas crianças. É isso? Eu queria que você se estendesse um pouquinho mais, falando justamente qual que é o perfil desse paciente, de onde ele vem e efetivamente como que muda a perspectiva de futuro dessas crianças. Sim, a gente recebe hoje pacientes do Brasil inteiro, né? E uma pergunta muito pertinente é por que que se a gente tem toda a tecnologia dentro do nosso hospital, se a gente tem um hospital totalmente equipado, com profissionais capacitados e tudo mais, para conseguir atingir a cura no mesmo patamar dos níveis internacionais de países da Europa, né, e América, por que que a gente ainda não chega nesse número no GRAAC? A gente ainda tem no nosso país um atraso no diagnóstico. A gente recebe crianças, como eu falei, do Brasil inteiro. E, infelizmente, ainda, a gente tem uma característica da população ter uma resistência ao diagnóstico, né? Então, em relação a fazer os exames, que são exames de detecção precoce, às vezes a pessoa adia né? E a gente está falando isso da população de modo geral e de outras doenças, que é uma coisa que a gente sempre procura chamar a atenção da população, de que precisa fazer os exames de detecção, né? Não dá o fato de eu não fazer não significa que eu não vou ter ou que eu vou prorrogar o que eu possa ter. Quanto mais cedo detectar, mais chance vai ter. E aí, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam tendo esse diagnóstico tardio, às vezes pela própria cultura do nosso país em adiar esse tipo de exame, e também pela falta de estrutura. Então, dependendo da região onde essa criança possa ter algum sintoma, um exame pode levar meses, um exame mais apurado, um exame de imagem ou exame de sangue. E isso faz com que essa criança, quando diagnosticada, ela já esteja com um tumor um pouco mais avançado. E aí isso reduz as taxas médias de cura, não só no nosso país, mas também no nosso hospital. Então, a gente acaba recebendo casos que muitas das vezes eles vêm muito avançado, né, para o hospital, e isso, obviamente, tarda. O que acontece de forma diferente dentro do conceito de diagnóstico em países mais desenvolvidos, né? Então, é muito importante que quando a família, né, detectar algum tipo de sintoma na criança ou no adolescente, que seja um sintoma recorrente e que não passe, é importante procurar e fazer exames mais específicos para descobrir o que está acontecendo.
né? É Então, o diagnóstico, né? o diagnóstico precoce, que é, infelizmente, essa doença, o câncer infantil, os sintomas são bem parecidos com os sintomas comuns da infância. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o diagnóstico da própria família. Então, se tem marca roxa no corpo, às vezes a barriguinha é um pouco inchada, porque pode parecer que é um verme, mas pode ser um tumor crescendo. O que a gente pede sempre, e que a gente alerta a população, é que os sintomas comuns da infância, eles vão passar. Então, você vai tomar um remedinho, vai passar, a criança vai ficar melhor. Agora, parece um clichê, mas é uma frase muito, muito importante. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá se preocupar. Então, isso é a melhor frase que alguém inventou na face da Terra. Perfeito, Tami. Ela é a mais verdade verdadeira. Porque ela é a que vai abrir a porta para a cura, né? E isso não é para o câncer infantil. Para a gente é muito importante isso, mas é para toda e qualquer doença que a gente tenha. O corpo fala e a gente precisa procurar um médico se aquele sintoma, que é um sintoma, mesmo que comum, ele persista, porque alguma coisa pode estar acontecendo e a gente precisa descobrir o que é. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de toda essa estrutura, né, de como é completo esse tratamento e principalmente como vocês se tornaram referência no mundo em tratamento de câncer. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que é legal se você puder colocar aquele slide só para as pessoas verem o que significa o GRAC como um todo, né, o nosso complexo hospitalar, que são esses 2 prédios que a gente falou, né, que é com toda a estrutura que faz o diagnóstico e tudo mais. Como eu tinha até comentado com você, Grace, a gente não é um hospital que a gente diz um hospital primário, a gente não recebe a criança num primeiro momento. Quando ela vem para o nosso hospital, ela já passou por algum outro médico, algum outro especialista que mostrou que ela tinha algum sintoma que poderia ter indícios de ser algum tipo de câncer. Então, a gente não precisa necessariamente receber o paciente, a criança aqui, já com o diagnóstico, a gente pode receber com suspeita, e a gente faz todos os exames necessários para que ela seja diagnosticada. Para a gente se tornar uma referência, uma coisa que o GRAC sempre foi muito à frente, foi sempre participar de grupos, né, de sociedades de interesse, grupos de pesquisa, grupos de ensino, de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, de mais avançado no tratamento do câncer infantil. E isso, para a gente não ficar com um delay, que a gente diz que é uma diferença em termos de protocolo de atendimento do que está acontecendo no restante do mundo. Então, quando a gente possibilita que todo o nosso staff, todos os nossos médicos participem e contribuem efetivamente de congressos, né, de sociedades brasileiras que discutem o que está sendo feito no mundo do câncer, isso traz para a gente um avanço muito significativo na doença, ou seja, a gente não fica dentro de um protocolo que esteja desatualizado ou que não esteja de acordo com o que está sendo feito e discutindo no mundo inteiro. Então, é muito bacana a gente trabalhar sempre dentro desse limite do conhecimento que a gente diz. Então, isso faz com que a gente consiga ter esse gap, né, diferente do que a realidade no nosso país, ultrapassando a média de 70% de chance de cura do câncer infantil. Então, todo o nosso trabalho é voltado, né, em fazer com que a gente tenha acesso a essa informação, em replicar essa informação, informar. A gente tem um programa de formação de residente pediátrico aqui no nosso hospital, formado em oncologia, que a ideia é que esses profissionais possam voltar para os seus estados de origem, informar serviços que também possam diagnosticar mais rápido o paciente. Então, é um trabalho bastante complexo voltado para a doença, que engloba tudo isso para a gente poder ter essa posição de estar referenciado para curar a criança e adolescente com câncer que nos procurem igual a qualquer lugar do mundo. A gente pode ter essa situação hoje. Ou seja, em vários momentos vocês mostraram para a gente que vocês oferecem o melhor tratamento, né? Então, independente da quantidade de pacientes, e a gente vai falar isso ainda no final, os números, né, que vocês produzem, que são muito, muito importantes, mas cada paciente, ele tem o melhor tratamento dentro de toda essa estrutura que você mostrou para a gente. Tem um outro ponto, Tami, que eu queria que você abordasse, que é a respeito da humanização,
né, não bastasse todo o cuidado, né, do ponto de vista médico, realmente, do tratamento da doença, mas vocês têm uma preocupação muito grande com o psicológico dessa criança, com a família que está envolvida. Conta pra gente como que é toda essa estrutura de humanização no tratamento. Então, a gente hoje, o GRAAC nasceu com um voluntariado muito forte, né? Então, toda a estrutura do GRAAC, ela veio com uma força voluntária muito grande, que hoje é uma das grandes responsáveis por esse acolhimento, né? E por toda essa estrutura que a gente oferece para o nosso paciente de conforto durante o tratamento, né? Então, esse conforto que a gente oferece para a família, né, ele ultrapassa a barreira do físico, né? Não é, além de eu ter o melhor medicamento, a melhor infraestrutura, a melhor cama, o melhor colchão, tudo que eu vou fazer adequado para o tratamento, eu tenho um fator emocional e humano que contribui efetivamente para que eu garanta que aquela criança se mantenha em tratamento e para que eu faça com que a família fique fortalecida para dar todo o apoio necessário para que essa criança tenha o melhor momento dela aqui no nosso hospital, na medida do possível. Então, além disso, a gente também trabalha a questão toda da equipe multidisciplinar, né, no nosso hospital. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um grupo forte de assistente social, então, quando a pessoa vem de outro estado, que dá toda a orientação de como essa criança vai ter que vir, aonde ela vai ficar hospedada, a gente tem uma casa de apoio que hospeda, a gente tem uma rede de casas que ajudam a gente, na verdade, a gente tem uma nossa e tem muitas que ajudam, porque, às vezes, só essa não dá conta. A gente tem essa rede de proteção que garante a criança para vir para o atendimento, a gente tem uma escola móvel que acompanha essa criança na escola para que ela não tenha um outro problema além da doença. Então, por exemplo, ela vem de outro estado, vai ficar um ano aqui, ela volta repetindo o ano, porque ela não conseguiu fazer. Não, a gente quer que ela volte no mesmo patamar que ela estava, para que ela não tenha um impacto social na vida dela. Então, a gente proporciona todo esse tipo de apoio, com psicólogo, com terapeuta, com terapia ocupacional, tudo que você possa imaginar, a gente tem dentro do nosso hospital. É o que a gente chama de, além do tratamento curativo do câncer, que é um tratamento integral, que vai do começo ao fim, ela não precisa sair do nosso hospital para fazer absolutamente nada, a gente completa com toda essa equipe multidisciplinar, que vai dar o apoio para ela e para a família durante todas as etapas do tratamento. E uma coisa bem legal para a gente poder, para ficar muito claro o que significa isso, a gente não precisa ir muito longe para saber que antigamente parecia que criança não tinha câncer, porque ninguém falava de criança com câncer, né? Adulto também não falava muito essa palavra, falava a doença, né? E o assunto sempre era um pouco tratado entre quatro paredes. Hoje, qualquer pessoa que venha no nosso hospital, a gente tem uma estrutura da criança saber tudo. Então, se você chegar para qualquer paciente nosso e perguntar o que ele está fazendo, ele vai falar da doença dele com uma naturalidade muito maior que a gente até. Então, às vezes, assim, você fala, o que você veio fazer aqui? Não, porque eu tenho um neuroblastoma, falam uns nomes difíceis, porque eu vim colher o líquor, vim fazer a QT, eles falam com uma naturalidade. E por quê? Porque hoje a gente viu que a criança é uma grande aliada, não dá para falar para a criança, vamos ali brincar, né, tomar um sorvete, você vai tomar uma injeção ou fazer um exame extremamente invasivo e que vai ser doloroso e ela não vai saber o que está acontecendo. Hoje ela sabe tudo o que acontece durante o tratamento, e isso tem sido muito importante, né? Então, e também tem um pouco a ver com a característica do nosso hospital. A gente não é um hospital onde a gente recebe o paciente que ele vem, tem uma febre, toma um remédio e vai embora. A gente não tem muitos pacientes que são pontuais. Os nossos pacientes ficam muito tempo com a gente. Então, eles se tornam todos pacientes conhecidos do GRAAC. Então, a gente conhece esses pacientes, a gente sabe o nome deles, a gente sabe a história da família, até pelo próprio contexto que a gente criou de apoio, a gente fica sabendo muito daquele contexto daquela criança como um todo. Então, ela passa a integrar toda essa rede do GRAAC, essa grande família do GRAAC, assim, porque ela fica muito tempo vindo aqui. Para ter uma ideia, em média, a criança vai ficar 7 anos vindo no nosso hospital, porque ela vai ficar de 1 a 2 anos em tratamento intensivo para o câncer que ela tem, e depois ela vai entrar numa fase de manutenção.
Então, você imagina que a gente vai ficar muito próximo àquela família, àquele paciente, durante muitos anos. Não tem como não se envolver e não ajudar ele em todas as etapas que ele vai estar passando aqui no nosso hospital. Então, eu acho que isso é essa estratégia não é uma coisa do GRAAC, é uma coisa que acontece em vários lugares do mundo. E isso a gente percebeu que faz com que a gente alcance aos altos índices de cura também. Então, toda essa percepção, além dos avanços que se houve em equipamentos, em medicamentos e tudo mais, a gente percebe que também esse fator, né, tratar a criança e o câncer da criança de forma diferente do que era tratado do adulto, foi um grande ganho para a gente atingir altas chances de cura nos últimos anos dessa doença. Hoje, a gente tem o maior orgulho de poder fazer tudo isso, e a gente só consegue fazer tudo isso porque a gente tem muito apoio da sociedade para fazer. Na verdade, o vídeo institucional, que até nós vamos passar no final da live, ele mostra uma infraestrutura linda, perfeita, extremamente atualizada, inovadora, e a gente percebe que toda essa rede, até em outro momento que a gente estava conversando, que ela, na verdade, compartilha o fardo dessas famílias, né? Não é um momento fácil para uma família enfrentar essa doença junto com o paciente. Então, toda a estrutura acaba dando suporte para mantê-los em pé e fiéis e comprometidos com o tratamento, porque é isso que vai garantir efetivamente a cura, não é isso também? Exatamente, e a gente percebe que essa rede de proteção acaba ajudando a manter, né, a criança em tratamento, porque a gente ainda depende de que a família tenha condições de trazê-la até o hospital para tratar, porque não adianta ter toda essa infra aqui e eu não conseguir garantir um ponto importante, que é que ela venha e frequente o hospital na medida que ela precisa fazer esse tratamento, né? E se a família não tiver condições de fazer isso, a gente perde esse paciente. Então, a gente percebeu que a gente precisa ajudar a ter esse suporte também. Por isso que as casas que dão apoio, que hospedam, né, que a gente coloca esse paciente para ficar hospedado durante o tratamento, ela tem sido essencial para o sucesso também do tratamento que a gente faz. Perfeito. Só relembrando a todos que estão nos assistindo, o QR Code está na nossa tela, está no nosso e-mail, então acessem com a câmera do celular, entrem no site e participe e ajude as crianças e os adolescentes do Hospital do GRAAC a alcançarem essa cura do câncer infanto-juvenil, né? Então, relembrando, essa live é justamente para incentivar a todos vocês, a todos nós, a contribuir e a fazer parte dessa causa. Continuando nesse sentido, Tami, a gente percebe que há um movimento global, né, dos consumidores em dar preferências para produtos e serviços e empresas que estão preocupados não só com a saúde da cadeia produtiva, com a diversidade, com a responsabilidade ambiental e também com a responsabilidade social, né? E vocês fazem parte desse universo. Qual que é o papel das pessoas e das empresas na geração de recursos para movimentar, para poder dar suporte financeiro para toda essa estrutura e com essa qualidade? A gente tem percebido mesmo, Grace, que tem tido um crescimento mesmo, né, nessa questão de agregar valor, né, esses valores sociais a produtos e serviços de um modo geral. Então, isso tem se tornado um diferencial, como você mesmo disse, não é só que o consumidor não está só atento mais à questão da qualidade, da produção, né, do processo menos sofrido da cadeia produtiva daquele produto e tudo mais, e a gente tem se preocupado também em fazer isso até como instituição, né? Então, o GRAAC, a gente tem buscado também reconhecimentos internacionais, né? A gente já está indo para o 4º ano que a gente tem o Great Place to Work, então é um orgulho para a gente saber disso, porque a gente trata muito bem os nossos pacientes, mas não adianta tratar só os pacientes, a gente tem que cuidar também do nosso funcionário, a gente tem que ter cuidado do nosso lixo reciclável, a gente tem que cuidar de outras coisas que vão além disso, porque eu acho que hoje o mundo pede isso.
né? Um dos certificados muito relevantes que a gente tem, voltado também para a segurança do paciente, é um certificado que a gente, de qualidade, né? Hoje as empresas que buscam esse processo, toda essa qualidade no processo, buscam os certificados de ISO 9000 e tudo mais. Para hospitais não são esses processos de ISO, porque é outro tipo de qualidade que eles avaliam. Certo. Chama de acreditação, e o GRAAC é um dos hospitais certificados pela Joint Commission, que é uma certificadora americana, e que ela visa a segurança do paciente. Então, para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente tem mais de 3.000 hospitais, em média, 40 hospitais que são certificados por essa agência americana, e o GRAAC é um deles, com muito orgulho, porque isso, além de validar tudo que a gente já faz, ele traz um selo altamente exclusivo de um processo de altíssima segurança para o nosso paciente. Então, é um orgulho para a gente. E aí, voltando um pouquinho para a questão das empresas e seus produtos, que estão indo além do ISO, né? Então, assim, ter um processo organizado de produção é o mínimo esperado. E como que você agrega valor? Você pode agregar valor que o seu produto já pode ter dentro do seu processo, e você também pode estar fazendo ações e desenvolvendo ações com a comunidade. Então, é muito comum que as empresas venham procurar causas, venham procurar, às vezes, o GRAAC, para ter essa relação e agregar valor, criando um diferencial para o seu cliente, para aquela pessoa que já adquire ou que vai adquirir o produto, que basicamente ajudando, apoiando aquela causa, né, e esse apoio, ele pode ser um apoio que aconteça independente de você adquirir ou não o serviço. Então, eu como empresa, eu assumo que eu ajudo essa causa, você consumindo ou não o meu produto, mas eu me posiciono dessa maneira, né, apoiando significativamente uma causa, e eu posso ter ações especiais onde eu promovo a coparticipação que a gente fala. Então, por exemplo, eu pego um serviço, um produto, e eu destino durante um tempo, uma campanha especial, uma parte de recursos, né, para aquela organização. Então, existe muito essas modalidades. A empresa, ela busca a parceria do próprio cliente, que é um cliente que às vezes já é fidelizado, ou em busca de um novo cliente, compartilhando, eu vou dar uma parte do que eu ganharia e você vai me ajudar, você ajudaria quando você opta por escolher esse produto e serviço. Então, isso a gente tem percebido que é muito legal e que as pessoas têm uma tendência a admirar mais as empresas que têm feito esse tipo de ação, né, e que efetivamente é um diferencial, né, é um diferencial a produtos que podem ser similar, concorrentes, mas a gente acredita que ao longo do tempo, não vai mais passar a ser só um diferencial, todos vão ter, porque vai ser uma coisa de extrema importância, né, para as pessoas, para as empresas, para o mundo. Então, o que vai ficar diferente é aquele que não tem assumido uma responsabilidade oficial, né, social oficial na sua empresa, né, que fala, mas como assim você não tem? Porque já virou meio que todo mundo tem, né, então cada um escolheu a sua causa, e aí ele encontra uma maneira de fazer com que as pessoas possam descobrir e entender um pouco mais sobre a empresa e saber o que de fato ela está devolvendo para a comunidade, né, em forma dessa distribuição do que, olha, eu tenho uma empresa, ela foi bacana, deu certo, e agora eu estou também contribuindo com a comunidade. Então, hoje, a gente acredita que é um diferencial, né, de marca, de produto de empresas, mas que mais para frente também vai se tornar um commodity de modo geral, porque todas as empresas vão precisar apoiar alguma causa. E a gente tem muitas formas das empresas poderem ajudar. E a gente fica feliz de saber que esse movimento está acontecendo, porque vai ajudar também a transformar o mundo de um modo geral. Exatamente, a empresa, ela pode assumir não só esse compromisso para ela mesma, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é ser um mantenedor, né, do GRAAC, mas ela pode também envolver toda a sua organização, né, as pessoas que compõem a empresa, elas entendendo que a empresa ela está fazendo a parte dela, elas assumem também o seu papel como
colaboradores na estruturação desse projeto, dessa causa, né? Então, a gente tem a situação da pessoa física, dos funcionários das empresas, de toda a comunidade que está envolvida com esse negócio, e também tem a situação da empresa onde ela pode ter um papel como líder, né, de trazer essa bandeira, essa causa para dentro dos propósitos, dos valores do negócio e ampliar e multiplicar isso na rede que ela atua. Como que uma empresa pode se tornar mantenedora do GRAAC, Tami? Então, é muito simples, seria um primeiro passo, Grace, assim, tanto a pessoa que está assistindo, você, pessoa, Grace, né, a já ajuda muito a gente, já é uma empresa parceira nossa, e você pode ser uma pessoa que doe também, independente da empresa, você pode ser um doador mensal. É muito fácil, hoje, pelo QR Code que vocês estão disponibilizando hoje na live, a pessoa entra no nosso site e ela pode fazer uma doação pontual ou mensal. Para a gente é muito importante, e hoje é o que está segurando para a gente, diante até da pandemia que a gente está passando, hoje é o que está mantendo o GRAAC em pé. São essas doações de pessoas físicas, né, que são pequenas doações mensais que a pessoa faz, e as doações de empresas mantenedoras e investidoras. Então, a empresa também, ela pode doar o quanto ela quiser, né? Eu posso doar, sei lá, tem empresa que doa R$200, R$100 por mês, tem empresa que doa 5 mil, isso vai muito de qual é a possibilidade de cada empresa, a gente não despreza nenhum valor, todo e qualquer valor é muito importante para o GRAAC. Muito importante, né? A empresa também pode entrar em contato com a gente, ela pode fazer essa opção até pelo site, mas é menos comum ser pelo site, geralmente ela entra em contato, porque aí parte de uma outra negociação, porque essa outra negociação que eu falo envolve também todo um pacote da visibilidade que ela vai dar para a empresa e que a gente vai dar aqui como empresa parceira nossa, para que essa pessoa seja reconhecida pela sociedade como uma empresa que ajuda. Então, as empresas que tiverem vontade, o primeiro momento é esse. Eu não sei o que fazer com o GRAAC. O que o GRAAC precisa? Eu preciso de uma ajuda mensal no primeiro momento. E aí, a partir daí, a gente pode desenvolver N ideias com a empresa. Então, eu tenho produto, eu tenho serviço, vamos fazer uma ação específica, como que eu envolvo o meu funcionário para participar. Então, vamos convidar os funcionários numa campanha, a gente pode fazer uma campanha também de doação, né, de doação mensal, com desconto em folha, a gente tem muitas empresas que fazem isso, e que é muito sucesso, que é muito bacana também. Então, ela envolve o funcionário falando, você não quer ser um doador no GRAAC, né, com valor, e aí a gente desconta em folha, tem todo esse processo. A gente também trabalha com voluntariado no nosso hospital, voluntariado pontual de empresas, então a gente também pode desenvolver ações com voluntariado corporativo. Então, a partir do momento que a gente inicia uma relação, e ela pode vir de qualquer uma dessas frentes que eu falei, o bacana é a gente começar. Então, assim, porque às vezes é aquilo que a gente estava falando, a gente tem 1000 ideias e não consegue pensar em nenhuma, mas por onde eu começo? Tem que concretizar. Então, é aquela coisa, né, o ótimo é inimigo do bom, então vamos começar com uma ação, e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e conforme a possibilidade, obviamente, da empresa, a gente vai crescendo a parceria, né? E é importante visitar também, né, Tami? Conhecer a estrutura de vocês. A gente faz questão, porque é a forma que a gente tem mais importante de tangibilizar aquilo que a pessoa está ajudando. Então, quando ela vem aqui no hospital, ela vai conseguir ver o que ela está ajudando, tá conseguindo enxergar o benefício. Para a gente insiste muito para as pessoas virem visitar a gente. A gente, assim, até cansativo, que fala, você tem que vir visitar, não, calma, eu vou ver, tal, e a gente tem, assim, de segunda a segunda, sábado, domingo, a gente faz visita ao dia e a hora que a pessoa quer, para a gente poder mostrar para ela, porque é o nosso orgulho, a gente quer mostrar o que a gente quer estar fazendo. Aí a pessoa diz, não precisa, eu já estou vendo, já acredito. Não, mas a gente quer mostrar, a gente Então, algumas pessoas, elas sentem medo, né, de visitar ou não gostam, tem medo de se sentir triste ao ver os pacientes, e é totalmente o contrário, na verdade, do ambiente que vocês têm aí.
porque Exatamente. vocês efetivamente promovem a alegria, com muita seriedade, sem dúvida, mas a gente sente uma leveza nesse ambiente. Queria que você Porque comentasse um pouquinho disso. a criança, ela está doente, ela não é doente, ela não deixa de ser criança porque ela está fazendo um tratamento. Então, a criança tem toda essa leveza que ela traz para o nosso hospital, e, obviamente, dentro do contexto do que a gente projetou o hospital também dá essa leveza. E tem algumas pessoas que, obviamente, têm uma certa resistência. Ai, criança doente, eu vou ver, vou chorar, tal. E entra um pouco naquilo que a gente falou da culpa, né? Porque a pessoa fala assim, eu sinto culpa, porque eu tenho saúde, né? Eu tô bem, a minha família tá bem, e essa criança tá doente. E a gente não acha que tem que ter culpa. A pessoa tem que se sentir participando, ela tem essa possibilidade de mudar a realidade daquela criança. Que bom que ela tem, que bom que a gente tem, que a gente pode fazer isso. Então, a gente sabe, e isso é um pouco da gente mesmo, vem, eu acho que da própria formação que a gente teve ao longo do tempo, de se sentir culpado por ser bem-sucedido e com saúde. E a gente não tem que se sentir assim. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Que bom que a gente tem saúde, que bom que a gente pode colaborar e que bom que a gente pode transformar a vida das pessoas, né? Então, a gente sabe que às vezes é difícil lidar com esse conflito interno, de achar que a gente não seria merecedor, porque quando a gente vê uma criança doente, né, ela deveria ser a gente, sei lá, ou não ela, mas assim, que bom que a gente está forte, com saúde e com possibilidade de ajudar. Isso eu acho que é o mais bonito do trabalho social que as pessoas desenvolvem, da ajuda. E não tem nada feio, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só posso dar dinheiro. Que bom que você pode dar dinheiro, né? Porque é óbvio que a gente precisa de voluntário, a gente precisa de pessoas que doem, né, amor, carinho, acolhimento, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Não viabiliza, exatamente. Então, às vezes, parece um meio mais fácil, mas por ser mais fácil, ele não é menos importante que todos os outros, ele é um dos mais importantes, porque ele só consegue viabilizar, inclusive, né, toda a sociedade, todo o voluntariado que contribui com a gente, porque senão nem isso a gente poderia oferecer. Eu não conseguiria, sem recursos financeiros, hoje no nosso hospital, fazer com que a gente tivesse e conseguisse acolher toda essa sociedade que quer nos ajudar das mais diversas maneiras. Entendi. Até para homenagear aqueles que inspiraram, né? E deram os primeiros e mais importantes passos para trazer o GRAAC até esse momento. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa iniciativa. Então, o GRAAC, ele nasceu da iniciativa de um médico, que é o Dr. Sérgio Petrilli, que é um dos nossos fundadores. No site a gente tem mais detalhes dessa história, que eu acho que é bem bacana para todo mundo que puder conhecer um pouco mais. E o Dr. Sérgio, ele foi um médico pediátrico, ele se especializou em um tipo de câncer infantil, que é o osteosarcoma, que é um câncer no osso, né, que é um dos mais agressivos, inclusive. E ele teve a oportunidade de morar fora, de trabalhar em hospitais grandes nos Estados Unidos, e ele voltou para o Brasil muito inconformado, de perceber que a criança teria possibilidade de ser curada, e ela não era curada porque não existia o investimento ou a infraestrutura adequada para que isso acontecesse. Então, a partir daí, ele começou a trazer pessoas, né? Então, ele trouxe, num primeiro momento, o doutor Jacinto, que é um engenheiro, e a dona Leia, que é uma voluntária há muitos anos, que trabalhava como voluntária já há mais de 20 anos, quando ela veio para o GRAAC. E aí, a partir daí, eles se uniram e trouxeram mais pessoas para poderem pensar e constituir o GRAAC, para que o GRAAC fosse uma instituição que pudesse oferecer essa chance de cura que a gente tem hoje para os nossos pacientes. Então, eu acho que, além de toda a parte empreendedora deles em fazer isso, houve eles ficaram inconformados, que não entra na questão da culpa. Em nenhum momento, nenhum deles trouxe para a gente, contava para a gente que eles fizeram o que fizeram porque eles sentiam culpa, porque eles tinham e não tinham. Mas, na verdade, eles trouxeram que a gente precisa mudar porque eu não me conformo que, sendo possível, a gente não tenha. Então, esse pensamento sendo possível, por que eu não vou curar? Eu vou curar e eu vou fazer e eu vou ser incansável
até que eu crie uma estrutura que possa oferecer isso no nosso país. E eu acho que isso foi uma grande lição para a gente, né? Quando a gente fala assim, eu acredito que eu posso fazer a minha parte no mundo, e eu ser incansável nesse papel, né? Eu vou fazer a diferença, eu vou acontecer, e o GRAAC virou o que virou por causa dessas pessoas e de milhares de outras que inspiraram a gente, que inspiram até hoje, para a gente dar todo o suor do nosso corpo em prol do que a gente está fazendo aqui. Então, vamos falar um pouquinho desses números, porque vocês fazem realmente muito, né? Conta um pouquinho qual que é a produção, né? Como vocês chamam, o que vocês fazem de atendimento. Tem um slide também, Grace, que se você puder colocar. Vou pôr aqui. Bem o que a gente está falando da nossa produção, né? Aqui tem um pouco eu trouxe para não ficar muito né, poluída essa informação, mas eu trouxe uns dados relevantes em relação a atendimentos no nosso hospital. Então, aqui, ó, a gente tem exames, quimioterapias, que são procedimentos que a gente faz. Se a gente fizer uma conta por dia útil, você vai ver que a gente praticamente recebe quase 2 pacientes por dia chegando no nosso hospital para fazer o tratamento do câncer, que é aqueles 7 anos que vão ficar aqui. E esses números vão crescendo, obviamente, ao longo do ano, porque todo dia chega, a gente tem as que já estão em tratamento. Para vocês terem uma ideia, em 2019, a gente atendeu mais de 4.500 pacientes diferentes no nosso hospital, né, que vieram fazer exames, cirurgias, transplantes, enfim. Aí são distribuídos dentro de toda essa produção nossa. Para fazer tudo isso, a gente tem um orçamento projetado para 2020 agora de 180 milhões. A gente está falando de cerca de 15 milhões por mês. E a gente tem de ajuda efetiva da comunidade perto de 110 milhões de reais. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, é muito dinheiro. Realmente é. Cerca de 60 milhões a gente tem de pequenos doadores, como uma pessoa que pode se tornar um doador agora, que é o que, para a gente, é o mais importante. E a gente tem parcerias com diversas empresas. E a gente precisa constantemente, porque, como vocês viram, a criança não para de chegar no hospital, né? E a gente tem uma coisa que, quanto mais a gente cresce, mais criança vai ser encaminhada para o nosso hospital, e a gente sabe disso. Só que a gente também tem total consciência que a gente não vai conseguir atender todas as crianças com câncer no nosso país. Então, como que a gente efetivamente consegue contribuir com essa doença, não sendo o hospital que vai atender 100% da população, porque isso é humanamente impossível. Então, a gente desenvolve não só a questão do ensino, como eu falei para você, de formar médicos que possam criar serviços, que possam atender com a nossa crença, com a nossa essência, com a nossa filosofia em outros lugares, país afora, como também a gente participa efetivamente de desenvolvimento de novos protocolos, de pesquisas, de grupos de estudo, que possam impactar a doença, né, e que possam ser compartilhados, não só para o GRAAC, mas para os centros em geral, no nosso país, que também atendem parte da população que tem câncer infantil, no caso. Então, a gente se sente contribuindo com a doença nessas frentes, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir atender todos. Então, como que eu posso atender bem o que eu atendo e contribuir efetivamente para melhorar os índices de cura da doença? Então, a gente trabalha muito forte nessa frente também. E quanto mais recursos tiverem disponíveis, mais crianças podem ser atendidas. Tami, não deve ser fácil conviver com esse momento de saber que não são todos, né, que vão poder ser atendidos e muitas vezes não se salvam todas as pessoas. Porém, queria que você, que está aí no dia a dia, junto com toda a sua equipe, como que é a satisfação de receber, depois de anos, né, uma criança que ela teve o seu futuro, na verdade, resgatado com o tratamento do GRAAC? Tem algumas coisas, assim, na trajetória do GRAAC, a gente teve muitos pacientes que a gente hoje vê formado, trabalhando. O que eu posso resumir disso é que, primeiro, não tem preço, né? É uma coisa que, se eu falasse para vocês que a gente precisaria levantar 180 milhões para arrecadar para um tratamento, para uma
para salvar a vida de uma criança, eu não tenho a menor dúvida que a gente já recupera os mesmos 180 milhões. Graças a Deus, a gente está conseguindo salvar muitas vidas, com muitas histórias de sucesso, né, com muita gente que a gente está vendo ter a sua vida transformada, né, e que é a vida não só do paciente, mas da família também. Então, é uma satisfação que faz tudo valer a pena. O nosso trabalho do dia a dia não é fácil, não é um trabalho fácil, o trabalho da gente pedir doação, né, então é um trabalho árduo, é difícil, mas quando a gente vê uma criança, e graças a Deus são várias, mas quando a gente vê a história de uma bem-sucedida, fez tudo valer a pena, fez tudo, todo o restante, todas as dificuldades, toda a trajetória acabou sendo muito pequeno, perto do que foi poder devolver a vida para essa criança e devolver que ela fique bem, que ela possa ter qualidade de vida, devolver para aquela família, aquela criança. Então, faz tudo valer a pena. Eu sou suspeita a falar, Grace, e assim, e o sentimento que eu tenho é um sentimento que eu quero que todo mundo que participe tenha também, porque eu só sou um meio, eu não conseguiria ter essa sensação e o GRAAC não conseguiria fazer o que faz se não tivesse tantas pessoas dispostas a ajudar. Então, a gente acredita que essas pessoas dispostas a ajudar são pessoas que também compartilham do pensamento com a gente, de que a criança merece ter um tratamento digno, ter todas as chances de cura. Então, é muito orgulho, é muita emoção, e assim, eu acho que cada pessoa, a gente quer que se sinta muito parte do que é o que a gente tem aqui, que se sinta, independente do valor e do que ela for ajudar a gente, eu quero que ela se sinta especial e que ela sinta também que ela está fazendo parte, né, ela faz uma parte da vida dessa criança efetivamente, né, porque às vezes a pessoa fala, eu doei R$10, tá, com R$10 eu compro 20 agulhas, e a criança usou 10, então, em algum momento na cura dela, você fez parte com esse recurso. Né? E principalmente a recorrente, né, Tama? Exatamente. Como você falou, são 7 anos de tratamento, esses R$10 todo mês, esses R$30 todos os Fica meses, muito grande. Eles ficam números bastante importantes. A gente já está no finalzinho da nossa live, para mim é um prazer imenso poder trazer esse conteúdo a todos que estão nos assistindo, e a gente tem como tradição em todas as lives, e mais importante ainda nessa, uma mensagem final para todos os que estão nos assistindo. Queria que você trouxesse. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito a paciência de todo mundo por estar ouvindo a gente. Queria me colocar à disposição para as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem perguntar qualquer coisa e marcar uma reunião. A gente, infelizmente, ainda está fechado no nosso hospital para visita, mas eu quero poder receber todos aqui, para as pessoas conhecerem. O GRAAC não é nosso, o GRAAC é da sociedade. E eu queria dizer que é uma grande emoção poder fazer parte disso. Então, quem puder vir com a gente, quem puder proporcionar esse futuro todo pela frente que a gente está proporcionando na vida dessas crianças e desses adolescentes, vai ser muito gratificante. E a gente quer muito todo mundo com a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ouvir. Com toda essa paciência, a gente falando aqui, contando um pouco da nossa história, e obrigada a vocês da FDBE, que são muito especiais para o GRAAC. Tami, nós que agradecemos a oportunidade de fazer parte dessa causa, né? É importante todos saberem que essa live ela foi gravada, ela vai estar disponível no nosso site, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para a gente poder multiplicar o objetivo de trazer mais pessoas para essa rede para colaborar com essa causa. Né? Nós temos não só o contato direto do GRAAC, mas quem tiver interesse, nos manda uma mensagem no live@fbde, que a gente vai encaminhar para a Tami com maior carinho, para que haja uma aproximação das empresas, das equipes com o GRAAC. Relembrando, a gente tem o QR Code em toda a nossa transmissão. Pega a câmera do celular, acesse esse QR Code, se torne um doador do GRAAC.
porque a gente vai estar oferecendo todas as chances de cura para crianças e adolescentes com câncer, que eles buscam atendimento no GRAAC, e mais do que nunca, essa causa precisa de todos nós, né? Cada doação, ela salva vidas. Então, antes de nós terminarmos a transmissão, a gente vai se despedir de todos, mas nós vamos pedir que seja transmitido o vídeo institucional do GRAAC, que ele é maravilhoso, né? Até parece uma filmagem de estúdio, mas é para que vocês possam ver o nível, a qualidade do atendimento e da cura que é oferecido para todos esses pacientes. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos que ficaram conosco e até a próxima live. Estamos apresentando Hospitais Tecnológicos. Welcome to the state-of-the-art hospitals. This is one of the best hospitals for the treatment of childhood cancer. Here we have a surgical center specialized in neurosurgery. This is the ward of radiation therapy with modulated beam intensity. Wow. And here we do the intra-arterial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você tá falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não precisa. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça, doe. É você quem faz o GRAAC.